Aleluias. Eu declaro que não importa como é que está o clima lá fora, porque nós não somos influenciados pelo clima. Mas eu declaro que o ambiente que vai se criar aqui, já se criou nesse momento, vai aquecer a tua vida, vai aquecer o teu espírito, vai alegrar a tua alma. Você crê nisso? Então levanta a sua mão e diga: eu creio. Diga assim: eu creio, eu creio. É noite de cura. Aleluias. Tem algumas coisas que enfrentamos e às vezes está num campo da nossa mente, fora do consciente. Todos nós temos um consciente, aquilo que está na nossa memória a ponto de não esquecermos. Algumas coisas estão no nosso subconsciente. Algumas coisas estão no subconsciente a ponto de não nos lembrarmos todos os dias. É muito comum termos memórias da nossa infância, de muitas coisas, e é muito comum tentarmos lembrar de algumas coisas e a gente não consegue. Quanto já passou por isso? Tem algumas memórias da tua infância que está muito claro para você, que você não consegue esquecer. Tem outras coisas que você tenta lembrar e não consegue. E às vezes é tão estranho, porque você... Hoje encontrei alguém que eu não via há 18 anos. 18 anos. Fui em São Paulo comprar um material e encontrei alguém que eu não via há 18 anos. E aí encontrei essa pessoa e o dono da loja falou assim: mas você conhece ele? Eu falei: conheço, meu amigo. Quanto tempo que vocês não se veem? Eu falei: 18 anos. Eu falei: mas parece que vocês se viram ontem. Porque eu chamei ele pelo nome e ele me chamou pelo nome. Mas tem pessoas que a gente não se vê há 3 meses e a gente não lembra mais o nome. Algumas pessoas marcam a nossa vida a ponto de a gente nunca mais esquecer. Talvez você tenha algum amigo de infância, da adolescência, que você, mesmo não vendo, não esquece. Outras pessoas, você se relacionou na semana passada, no mês passado, no ano passado, tenta trazer a memória e não consegue lembrar do nome dessas pessoas. É muito comum. Eu disse isso porque tem algumas coisas que a gente tem no subconsciente e a gente não lembra mais. Eu comecei essa ministração dizendo que ia ser uma noite de cura, mas não vai ser de cura conscientes. Não vai ser daquilo que você saiu da sua casa com a dor, sei lá, com o diagnóstico. Não é essa a cura. Eu declaro que essa noite vai ser uma cura, talvez de enfermidades que você nem sabia que tinha, porque está no seu subconsciente. Talvez o que tem impedido você de avançar são traumas, doenças e decepções, que você não faz nem ideia que as tem. Eu conversei com um amigo há uns dias atrás e ele falou assim para mim: pastor, hoje Deus me curou. E eu falei assim: curou do quê? Porque eu sabia que ele não estava doente. Aí ele falou assim: Deus me curou hoje de uma enfermidade que eu não sabia que eu tinha. Aí eu falei: mas como assim, irmão? Como é que Deus te curou de algo que você não sabia que tinha? Como é que é isso? E aí ele falou assim: há 10 anos atrás eu saí de uma igreja. E eu saí dessa igreja, eu nunca mais voltei lá. E hoje eu encontrei o líder dessa igreja. Eu fui na casa de uma pessoa e ele estava lá. E eu entrei, quando eu entrei, ele me abraçou. E quando ele abraçou, Deus usou a vida dele e ele liberou uma palavra profética sobre a minha vida. Naquele instante eu fui curado de um trauma que eu não sabia. Eu não voltei nessa igreja esses últimos 10 anos, e eu não sabia por quê, mas tinha uma resistência em mim, que eu não tinha controle que ela existia. O que eu quero dizer para você hoje é que talvez você não voltou a se relacionar com alguém, porque no seu primeiro relacionamento você foi traído. Eu vim ministrar hoje para pessoas que talvez nunca mais voltou na cidade onde nasceu, porque você não tem saudade da cidade que você nasceu. Você tem trauma da cidade que você nasceu. Essa noite eu vim ministrar para pessoas que talvez você não passa em alguns lugares para não trazer de volta a memória ruim de algo que você viveu. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Deus falou assim para mim: tem muitas pessoas
que estão doentes e não sabem, não se relacionam e não sabem por quê, não voltam e não sabem por quê, não tem saudade e não sabe por quê. E aí eu perguntei ao Senhor por que isso acontece, e o Senhor falou que todo trauma traz algo que a gente precisa, de uma vez por todas, sermos curados. Curados. Como ser bem-sucedido em algo que você fracassou? E aí eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui, e aí eu quero que você pense um pouco comigo sobre a possibilidade de alguém... Tem alguém aqui que já dirigiu e não dirige mais? Tem alguém? A irmã, tem mais alguém? Tem mais alguém? A irmã ali também. Já dirigiu e não dirige mais? Isso é um fato muito comum, mais do que eu imaginava. Porque muitas pessoas, no processo de aprender a dirigir, ainda quando não tem muita experiência, ainda quando está numa fase de aprendizado, por algum motivo se envolve em algum pequeno acidente. Dá uma encostadinha, bate o carro, amassa, risca. Depois disso, nasce um trauma e essa pessoa não volta mais a dirigir, não consegue mais dirigir. Eu conheço uma pessoa que dirige do centro de Santana de Parnaíba, onde é o seu escritório, até a Aldeia da Serra, onde ela mora. Foi, mas por que você não vem para a igreja? Ela falou, não, pastor, eu só consigo dirigir do centro até o meu condomínio, do condomínio até o centro. E como você vem para a igreja? Eu saio do meu condomínio, vou até o centro de Santana de Parnaíba, pego um Uber, venho para a igreja, depois eu pego outro Uber, vou até o centro de Santana, pego o meu carro e vou para casa. Daqui da nossa igreja. Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? E eu falei, mas por que você não vem de Santana para cá? Porque a distância do centro de Santana até a casa dela é maior do que do centro de Santana até aqui a igreja. Ou seja, ela anda muito mais da casa até o centro do que do centro até aqui. Porque ela tem medo. Porque lá ela se sente confortável. É um ambiente que ela tem o domínio. Sair do centro de Santana e vir até Alphaville foge do controle que ela tem. E aí ela não consegue dirigir. Muitas pessoas não se relacionam porque não conseguem se relacionar pelo simples fato de que durante o seu primeiro relacionamento ou durante os seus relacionamentos você foi traído ou traída. E aí o seu sentimento se fechou e você fala, não quero mais passar por isso. Porque só quem foi traído sabe o que é a dor da traição. E traz um trauma tão grande que você prefere ficar sozinho do que passar por um trauma de novo. Tem pessoas que não querem mais ter sociedade, porque tiveram uma sociedade e foram prejudicados. Trouxe um trauma e um prejuízo tão grande que qualquer sombra de sociedade você está fugindo. Você quer tudo menos sociedade. Tem pessoas que têm dificuldade em vários segmentos da vida e as pessoas não sabem por quê. Tem pessoas que não andam de avião, tem medo, mas tem pessoas que têm medo porque viajou de avião e passou por uma turbulência, um voo turbulento, alguma coisa e teve medo. E tem gente que nunca andou e mesmo assim tem medo. Essa noite é noite de cura. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Aleluia. Nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo de número 5. Eu declaro que algumas coisas que impediam você de avançar, o impediram até aqui. A partir de hoje, Deus coloca novos critérios na sua vida. Eu declaro que tudo aquilo que impedia você de viver o melhor do Senhor, o impediu até aqui. A partir de hoje, Deus coloca um novo tempo sobre a sua vida. Eu declaro que todos os medos e traumas impediram você de avançar e viver o melhor do Senhor até hoje. E eu declaro que a partir de hoje a liberdade do Senhor vai invadir a sua vida. E nada mais vai te fazer deter ou te fazer parar. Eu declaro que tudo que está no seu subconsciente que você nem tem domínio. Eu declaro que coisas que aconteceram na tua vida, que fugiu do teu consciente, mas de forma inconsciente te impede de crescer e de avançar.
Eu declaro que essa noite a unção de cura do Senhor vai descer sobre a sua vida. E eu declaro que nada, nenhuma situação, nenhuma perda, nenhum prejuízo, nenhum trauma, nenhuma decepção, nenhuma traição vai fazer você impedir de viver o melhor tempo de Deus na sua vida. O melhor tempo de Deus na sua vida é hoje. O melhor tempo de Deus para a sua vida é esse tempo. Nada pode acontecer melhor do que hoje, do que já aconteceu. Hoje é a oportunidade de viver o melhor. O tempo, esse momento, é o melhor de Deus para a sua vida. Você nunca esteve tão pronto para viver o melhor do Senhor como você está vivendo agora. Você nunca esteve tão preparado para viver o melhor do Senhor como você está preparado agora. Você nunca esteve tão maduro como você está agora. Você nunca esteve tão experiente como você está agora. É o melhor de Deus. E aí, agora que você alcançou maturidade, experiência, crescimento, tem algumas coisas que têm amarrado você. E eu lembro de uma ministração aqui do profeta Rony de Oliveira. Quando ele ministrou aqui na nossa igreja, ele falou: ninguém pode deter, nenhum laço, nenhuma situação do inimigo pode deter aquilo que Deus projetou para voar. Eu declaro que hoje o Senhor vai derramar uma unção de liberdade sobre a vida de pessoas aqui. E você não vai ficar preso a medos e temores. E você não vai ficar com medo de dirigir, porque a primeira vez que você dirigiu, você deu uma encostadinha. Porque eu dirijo há 15 anos e até hoje eu dou uma encostadinha e nem por isso eu parei de dirigir. Aleluias. Eu declaro em nome de Jesus que você vai se relacionar de novo com pessoas, mesmo que você volte a se decepcionar. Porque a vida é assim. Mas nem por isso você vai viver na solidão de uma vida sozinha e solitária, com medo de que pessoas possam novamente pisar no seu pé. Deixa eu falar uma coisa para você: é muito melhor ter alguém pisando no seu pé do que você viver sozinho. Reclamamos de pessoas que falam da gente, que querem o mal, que provocam, porque nunca experimentamos a solidão. Eu vim dizer para você nessa noite: se tiver alguém pisando no seu pé, deixa que pise. É muito melhor ter alguém perto de você pisando no seu pé do que você sozinho, solitário, sem ninguém do seu lado. Eu declaro em nome de Jesus: o tempo de solidão na vida de algumas pessoas aqui terminou hoje. Eu declaro em nome de Jesus: você vai constituir uma família, e a tua família vai ser reconhecida como família bendita do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus: você vai voltar a ter relacionamentos, e os seus relacionamentos serão bem-sucedidos. Eu declaro em nome de Jesus: você vai voltar a ter planos e projetos, e os teus planos e projetos serão bem-sucedidos. Eu declaro em nome de Jesus: todos os planos de Deus a teu respeito irão se cumprir. Eu declaro em nome de Jesus: você vai viver a boa. Aleluias. Tem alguém que está recebendo aí? Então levanta a sua mão que eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu declaro que a partir de hoje a boa, perfeita e agradável vontade de Deus será cumprida na tua vida. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor. Eu vim nessa noite declarar na vida de pessoas que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor vai ser tudo aquilo que você vai viver a partir de hoje. Jeremias se colocou diante do Senhor e falou: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições. E aí o Senhor chama Jeremias e fala: por que você não pode? Ele fala: porque eu sou pequeno, porque eu sou menino. Mas muito pior do que isso, porque eu tenho medo. Aleluias. Talvez tudo que tem impedido você de crescer tenha sido o medo. Aí o Senhor chama Jeremias e fala assim: Jeremias, você não pode ter medo, porque eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Deus tem plano a respeito de pessoas aqui nessa noite. Antes de você nascer, Deus escreveu uma história e colocou o teu nome. Antes que você fosse gerado, assim como Deus falou com Jeremias, Deus falou: Jeremias, deixa eu falar uma coisa para você. A tua vida não começou no dia que você nasceu.
Foi isso que o Senhor quis dizer para Jeremias. A tua vida começou quando eu comecei a escrever a tua história. E a tua história começou escrita antes mesmo de você ser gerado. E eu vim profetizar para pessoas aqui nessa noite, dizendo que a tua história não começou no dia do teu nascimento. A tua história não começou no dia que você foi gerado. A tua história não começou no dia que você foi registrado. Esse aniversário que você comemora é apenas o dia que você viu a luz. Mas a tua história começou quando Deus profetizou na sua vida, dizendo que Ele tem planos a teu respeito. São planos de paz e não de guerra. Planos de fazer prosperar e de esperança. Deus tem plano de esperança na vida de pessoas aqui nessa noite. Se você quer nisso, levanta a sua mão, receba a palavra do Senhor na sua vida. Deus, só Deus sabe os planos que Ele tem a vosso respeito. São planos de paz e não de guerra. Plano de fazê-lo prosperar. Eu declaro que haverá prosperidade na tua casa, haverá prosperidade nos teus projetos, haverá prosperidade na tua empresa, haverá prosperidade na tua família. Os teus celeiros serão cheios. Eu declaro: haverá paz na tua casa, haverá paz na tua família, haverá paz na tua vida. Eu declaro que o fim será de esperança. Aleluias. Não acabou. Não acabou, porque os planos de Deus na tua vida estão apenas começando. Aleluias. Aleluias. Como ser bem sucedido em algo que você já fracassou? Lucas 5, capítulo de número 5, versículo de número 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Pedro: leve o barco para um lugar onde o lago é bem profundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Jesus chama Pedro numa manhã e diz assim: Pedro, se você quiser, a partir de hoje, eu te convido a ser pescador de homens. E aí eu quero fazer uma pergunta para você: Pedro aceitou ou não aceitou? Aceitou ou não aceitou essa proposta do Senhor? Quantos acreditam que sim? Está na Bíblia, diz que ele aceitou. Agora eu quero fazer uma outra pergunta: ele aceitou depois de um tempo ou ele aceitou na hora? Ele falou para o Senhor: eu vou pensar, eu vou analisar, ou ele simplesmente falou: aceito? Agora, se você concorda comigo que Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, venha comigo e eu te farei pescadores de homens, e Pedro de imediato aceita. Por que Pedro aceita essa proposta, se Pedro estava vindo talvez da maior decepção da vida dele? Deixa eu dizer algo para você: entre a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro, tem uma decepção no meio. Entre a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro, tem uma tragédia. Entre a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro, tem uma enorme decepção, tem um enorme trauma. Agora, por que Pedro, mesmo vivendo isso, mesmo estando diante de uma situação extremamente difícil, ele simplesmente responde para Jesus que ele aceita a proposta de deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens? Porque a Bíblia diz no capítulo 5 de Lucas que Pedro tinha passado por algumas situações que o impediam de dizer sim. Pedro tinha passado por uma decepção onde ele não tinha condição de responder sim. Porque a Bíblia diz que Pedro tinha saído com seus companheiros e tinha passado uma noite inteira pescando. E a Bíblia diz que ele chega de manhã na praia e ele não tinha pescado absolutamente
Nada, nada. A Bíblia diz que ele não tinha pescado absolutamente nada. Tem algum pescador aqui? Tem alguém que pesca? Quem? Levanta a mão se tem alguém pescador aqui. Não tem nenhum pescador aqui? Tem um ali, tem um pescador ali. Olha só, você pode até não ser um pescador experiente ou nunca ter vivido a experiência de pescar. Mas Pedro fazia isso porque isso era a vida de Pedro. Deixa eu fazer você entender isso. A vida de Pedro era pescar. Pedro nasceu de uma família de pescadores. Cresceu ao lago de Genezaré pescando. Pedro, ele tinha companheiros que juntamente com ele vivia da pesca. Digo viver da pesca porque essa era a profissão de Pedro. Pedro fazia isso todos os dias, era a vida, era o sustento. Deus sempre vai pegar aquilo que você faz para que essa ferramenta seja o cumprimento do propósito dele na sua vida. Tudo que Pedro sabia fazer era pescar. Só que Pedro sai uma noite, leva os seus amigos de barco, com as redes, passa a noite inteira no lago. A Bíblia chama aquele espaço, toda aquela área de água doce do mar da Galileia, um lugar cheio de vida. A porção de água doce que mantém Israel, que sustenta Israel, que nutre toda a lavoura, todo o peixe de Israel vem daquele lugar. O mar da Galileia é a porção de vida que tem naquela terra. Era onde Jesus fazia os milagres. Foi onde Jesus acalmou a tempestade. Foi onde Pedro andou sobre as águas. Não era comum sair numa noite e não pescar absolutamente nada. Pedro, como pescador, tinha noite que ele saía, pescava muito, tinha noite que ele saía e pescava pouco, mas Pedro nunca tinha vivido a experiência de passar uma noite no mar e não pescar absolutamente nada. Quer um exemplo disso? É como pegar alguém que é motorista de ônibus durante 20 anos e o cara faz aquilo com excelência, motorista profissional, e ele chega de manhã na empresa, pega a chave do ônibus que ele dirige, entra no ônibus e não consegue ligar o ônibus. Consegue imaginar o que é isso? Consegue imaginar o que é um médico experiente, faz cirurgia todo dia, e aí tem um paciente diante dele e ele vai fazer a cirurgia, ele não consegue fazer a cirurgia. Você consegue imaginar o que é alguém fazendo algo que faz todos os dias e um dia se propôs a fazer e não conseguir fazer? Você que é dona de casa, que cozinha todo dia, você consegue se imaginar amanhã chegando para fazer arroz que você faz de olho fechado? Você faz arroz lavando roupa, lavando a louça, limpando a casa, e o arroz está lá. E aí você sabe o tempo certo de ir lá e desligar o arroz. E você nem abre para ver, você nem destampa, você nem prova, você sabe que está bom. E aí um dia você vai fazer arroz e não sabe mais como é fazer arroz. Ou você faz o arroz e o arroz sai aquele arroz que a gente sabe quando dá errado. O que eu quero dizer para você é que o que Pedro viveu naquela noite foi algo que ele nunca tinha vivido na vida dele. Pescar pouco podia acontecer, pescar muito era tudo que ele queria, mas passar uma noite inteira e não pescar nada era uma experiência que ele ainda não tinha vivido. Aí ele chega de manhã na praia, o Senhor está na praia com uma grande multidão, o Senhor entra no barco de Pedro, manda ele se afastar um pouco, ele se assenta no barco, e a Bíblia diz que durante toda aquela manhã Jesus ministrou a multidão de dentro do barco de Pedro. Só que Pedro não conhecia Jesus. Pedro até poderia já ter ouvido falar de Jesus, mas Pedro não era ainda discípulo de Jesus. Pedro não era o Pedro que a gente conhece como
apóstolo. Pedro não era aquele homem que passava e a sombra curava. Pedro era apenas um simples pescador, não conhecia Jesus, chegou à beira da praia sem nada, viveu a maior decepção da vida dele como profissional, cheio de traumas naquela manhã, se perguntando como é que pode sair, passar a noite inteira e não pescar nada. Aí chega lá na praia, alguém pede para usar o barco dele, entra no barco dele e fica a manhã inteira ministrando no barco dele. Jesus tinha um plano na vida de Pedro, e o plano de Jesus era tirar Pedro de um simples pescador de peixe e transformá-lo num pescador de almas, de vidas, de homens. Só que Pedro não poderia fazer isso com o trauma que ele tinha vivido naquela madrugada. Sabe o que Deus permite? Que Jesus entre no barco de Pedro e que Pedro, assentado durante uma manhã, passe a manhã inteira ouvindo Jesus ministrar à multidão. Mas eu quero fazer você pensar em algo, porque a Bíblia diz que Jesus entra no barco de Pedro e Jesus manda Pedro afastar um pouco o barco da praia. A multidão ficou na praia ouvindo Jesus. Quem consegue ouvir? Jesus ministrava sem microfone do barco de Pedro, afastado da praia. A Bíblia diz que as multidões que seguiam Jesus eram sempre de aproximadamente 5.000 homens. Quando multiplicou os pães, eram 5.000 homens. Quando multiplicou a segunda vez, eram 5.000 homens. Eu não sei quantas pessoas estavam ouvindo Jesus naquela manhã, mas a Bíblia diz que era uma multidão que o apertava. Tinha uma multidão que foi espremendo Jesus para a praia, e Jesus não teve outra alternativa senão entrar no barco de Pedro. Jesus manda Pedro se afastar um pouco e continua ministrando. E eu quero fazer uma pergunta para você: quantas pessoas naquela manhã conseguiram ouvir a ministração de Jesus? Quantas pessoas conseguiram ouvir tudo que Jesus falou? Quantas pessoas entenderam a mensagem? Quantas pessoas puderam sair dali com a vida transformada através daquela palavra? Quantas pessoas tinham condição de ouvir Jesus de uma forma perfeita, a ponto de entender aquela mensagem? Posso dizer para você o que eu penso? Eu penso que poucas pessoas ouviram Jesus naquela manhã, porque Jesus estava no barco, afastado da praia, e as pessoas estavam na praia. Tinha uma distância entre Jesus e o povo. Tinha uma multidão, mas a Bíblia diz que Pedro estava sentado no barco ouvindo Jesus. Posso dizer o que eu penso para você? Aquela manhã inteira, Jesus só ministrou para Pedro. Aquela manhã inteira, Pedro ouviu tudo que ele não tinha ouvido a vida inteira. Aquela manhã inteira, ele teve a maior experiência que um homem pode ter, que é a oportunidade de, durante uma manhã inteira, ouvir a voz de Cristo falando para ele. Tudo que Jesus precisava naquela manhã era curar o coração de Pedro. Jesus falou: se eu pegar Pedro de manhã, quando ele estiver saindo do mar, e se eu convidar ele para ser um pescador de homens, sabe o que ele vai responder para mim? Eu não sou nem pescador de peixe mais. Eu nunca mais vou voltar a pescar. Eu não pesco nunca mais. Eu passei uma noite inteira e eu não consegui pescar nada. Agora você vem me convidar para ser pescador de homem? Nem de peixe eu não sou. Mas a Bíblia diz que ele ficou assentado aquela manhã, e durante toda a manhã ele teve a oportunidade de ouvir Jesus. E Deus começou, através da sua palavra, curar a vida de Pedro, assim como Deus está curando a vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Deus começou a ministrar, e eu sinto no meu coração como se eu estivesse lá naquela manhã, e Deus falando, e Jesus ministrando, e Pedro ali do lado, sentadinho, depois de uma noite sem dormir, cansado, decepcionado, traumatizado, mas ouvindo Jesus falar de pertinho, dentro do barco dele. Que é uma prova que isso mudou a vida de Pedro. Teve um momento da ministração, quando a ministração acabou, Jesus fala para Pedro assim:
agora pega o teu barco e vamos ali ao longe. E aí Pedro rema mais um pouquinho, e num determinado lugar Jesus manda ele parar. Lembra quando eu comecei dizendo que tem muitas pessoas que não voltam em alguns lugares por causa de traumas? Tem pessoas que saem de algumas empresas e falam assim, ó, eu nunca mais volto nessa empresa. Tem pessoas que saem de algumas igrejas e falam assim, eu nunca mais volto nessa igreja. Tem pessoas que saem de algumas cidades e falam, eu nunca mais volto nessa cidade. Pedro pescou numa altura do mar, e eu não tenho dúvida do que eu vou dizer para você. Quando ele viveu aquela experiência, ele deve ter falado, eu nunca mais volto a pescar neste lugar. Agora Jesus entra no barco dele e fala assim, vamos ali comigo. E aí Pedro começa a remar e começa a entrar no alto mar. E Pedro não entende nada. E o Senhor falou, não, anda mais um pouquinho. E Pedro remando, e o Senhor fala, mais um pouquinho. E o Senhor fala, vem mais ao fundo. E aí num determinado lugar Jesus manda o barco parar. Quando Jesus manda o barco parar, sabe o que Jesus fala para Pedro? Jesus fala assim, ó, lança as redes. Sabe qual foi a primeira coisa que Pedro falou para Jesus? Ele falou assim, mestre. E aí eu vou dizer para você, Pedro não conhecia Jesus, mas a manhã que ele passou ouvindo Jesus foi o suficiente para ele reconhecer o Senhor como mestre. Enquanto ele estava ouvindo de manhã, ele falou assim, eu nunca ouvi ninguém com tanta sabedoria falar como esse homem fala. Eu nunca vi ninguém com tanta graça como esse homem. Eu nunca vi ninguém tão inteligente como esse homem. Eu nunca vi ninguém tão sábio como esse homem. Eu nunca vi ninguém com tanto conhecimento como esse homem. A voz dele parece que é uma voz que ecoa do céu. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, eu não sei como você está esperando o Senhor falar com você nessa noite, mas Ele já está falando. Ele entrou no seu barco essa noite e levou você para um lugar que você não queria ir, mas Ele quer trazer você para uma situação que você vai viver algo que você nunca viveu na sua vida. Primeira coisa que Pedro fala para Jesus é mestre. Reconhecimento. Mestre, neste lugar eu passei a noite inteira e eu vejo pessoas dizendo assim, Senhor, neste lugar eu passei a vida inteira. Eu vejo pessoas dizendo para o Senhor, Senhor, nessa situação eu passei a minha vida inteira. Eu vejo pessoas nessa noite falando, Senhor, e essa crise é a crise da minha vida. E eu vejo Pedro falando para Jesus, Senhor, neste lugar eu passei a noite inteira tentando pescar e eu não pesquei absolutamente nada. Mas Pedro já estava num processo de cura, porque ele passou a manhã inteira ouvindo Jesus falar. E as palavras de Jesus eram como refrigério para a alma de Pedro. E ele falou assim, ó, mas sobre a tua palavra, mas sobre a tua palavra, mas sobre a tua palavra. Como é que Pedro fala de palavra se ele nem conhecia Jesus? Como é que você pode testar a idoneidade de alguém que você não conhece? Como é que você testa o caráter de alguém que você não conhece? Pedro não conhecia Jesus, mas ele passou a manhã, e a manhã que ele passou com Jesus foi o suficiente para reconhecer que a palavra de Deus pode fazer aquilo que Pedro a noite inteira sozinho não conseguiu fazer. Eu vim ministrar nessa noite para pessoas que acreditam que basta apenas uma palavra de Deus e a história da sua vida vai mudar. Eu vim ministrar nessa noite para pessoas que acreditam que basta uma palavra dele e a sorte da tua família vai mudar. Eu vim ministrar nessa noite para pessoas que acreditam que basta uma palavra dele e a tua história vai mudar, e a tua família vai mudar, e a tua vida vai mudar, e o teu relacionamento vai mudar, e as tuas finanças vai mudar. Aleluias. Pedro falou sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Aleluias. Aleluias. A Bíblia diz que Pedro naquele dia viveu uma pesca que a Bíblia descreve como uma pesca maravilhosa. Aleluias. Eu não sei qual é a expectativa, a sua expectativa para esse ano.
Talvez a sua expectativa fosse que o Brasil conquistasse o Hexa. Talvez a tua expectativa fosse que o Brasil estivesse vivendo uma economia melhor do que a gente está vivendo. Talvez a expectativa de algumas pessoas não se cumpriram, nem parte delas. Mas eu vim dizer para você nessa noite que o que Deus quer fazer na tua vida é maravilhoso. Aleluia. Deus não apenas quer fazer você viver um milagre, Deus quer fazer você viver algo transformador. Deus não apenas quer fazer você viver uma experiência, Deus quer mudar a sua vida. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro lança as redes e traz uma grande quantidade de peixes. Uma grande quantidade. Chama o barco do amigo, enche o barco, e quando chega na praia, Jesus fala assim: eu tenho uma proposta para fazer para você. Deus nunca vai fazer proposta para quem está doente. Deus nunca vai fazer proposta para quem está traumatizado. Deus nunca vai fazer proposta para quem está com medo. Deus nunca vai fazer proposta para quem não acredita. Deus nunca vai fazer proposta para quem não crê. Deus nunca vai fazer proposta para quem está com a fé pequena. Deus nunca vai fazer proposta para quem não quer viver o sobrenatural. Deus nunca vai fazer proposta para quem não acredita em milagres. Deus nunca vai fazer proposta para quem não acredita no poder do Espírito Santo. Deus nunca vai fazer milagre em quem não crer no impossível. Pedro estava curadinho de manhã. Quando Jesus chega na praia, ele com o barco cheio, lotado. Nunca tinha pescado durante o dia, porque naquele período era costume pescar só à noite. E Pedro falou: se durante o dia eu pesquei isso, imagina agora se eu for ser sócio desse camarada aí. E ele fala: eu tenho algo para te propor. Se você quiser, a partir de hoje, você não será mais pescadores de peixe, mas você será pescadores de homens. E a Bíblia diz que Pedro aceitou, porque tudo que segurava Pedro já não segurava mais, porque toda dúvida que Pedro tinha já não tinha mais, porque toda decepção de Pedro já não existia mais, porque todos os traumas de Pedro já não influenciavam mais. E aí você está aqui nessa noite, e eu quero perguntar para você: você vai sair daqui carregando tudo que te trouxe até aqui? Você vai sair daqui nesta noite levando para sua casa todos os seus traumas e os seus medos? Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Talvez os seus traumas são com lugares que você morou, trabalhou, passou, serviu. Talvez o seu trauma seja com pessoas que você se relacionou, conviveu, trabalhou. Talvez o seu trauma seja no campo emocional. Talvez o seu trauma venha de projetos mal sucedidos, de sociedades mal feitas, de tentativas frustradas. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para começar um tempo de projetos bem-sucedidos na sua vida. Essa noite o Senhor te trouxe aqui para fazer você viver um tempo de conquista, de crescimento e de restituição. Você nunca mais vai dizer: eu não faço, eu não volto, eu não quero. Porque hoje o Senhor te trouxe aqui para curar a sua alma. Eu não sei como é que vai ser quando você sair daqui. Eu não sei se você vai ligar para pessoas e dizer assim: ó, eu te perdoo. Eu não sei se você vai ir. Eu não sei se você vai viajar. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida. Mas hoje Deus está te capacitando para fazer você romper com algumas coisas que estavam travando o projeto de Deus na sua vida. Deus te trouxe aqui hoje porque Deus quer que você permita que Ele entre no seu barco, que você passe um tempo ouvindo Ele falar, para que depois Ele possa operar um grande milagre na sua vida.
Talvez você não quer voltar em alguns lugares, porque você não quer voltar sozinho. Mas hoje Deus pega você pela mão e fala: você não vai sozinho, porque agora eu vou com você. Talvez você não quer mais falar com pessoas, porque você não quer falar sozinho. Mas hoje o Senhor está entrando no seu barco e vai com você até lá. Talvez tudo que você viveu e que foi perda e prejuízo é porque você estava sozinho. Mas hoje Deus está dizendo que vai com você. Deus hoje está dizendo assim: ó, se você permitir, eu entro no seu barco e faço você viver ainda nesse dia a maior pesca da sua vida. Aleluia. Eu não sei como é que você entrou aqui, e não importa como você entrou, mas vai importar muito para mim, muito mais para o Senhor, da forma que você vai sair daqui nessa noite. Eu declaro essa noite uma noite de cura. Talvez você está aí e a tua doença não é física, a tua doença não é dor, a tua doença não é cirurgia que vai resolver, mas talvez tenha algumas coisas que estão lá no seu subconsciente. Talvez tenha alguns sentimentos que precisam ser tirados do teu coração nessa noite. Talvez tenha alguns perdões que precisam ser liberados. Eu não sei o que estava travando você, mas o projeto de Deus para a sua vida é para você voar, e nada vai segurar preso na terra aquilo que Deus projetou para voar. Nem você, nem a sua casa, nem a sua família, nem os seus projetos, nem as suas finanças vai ficar preso a uma circunstância do inimigo. É noite de cura. É noite de cura. Se você crê nisso, levanta a sua mão. Eu vou deixar durante alguns segundos você adorar ao Senhor. Talvez a falta do Espírito de Deus na sua vida é o que tem te impedido. Mas nessa noite, se você abrir o seu coração, se você permitir que Ele entre no seu barco, Ele vai entrar e Ele vai mudar a história da sua vida, e vai mudar a história da sua família, e vai mudar a sorte da sua casa. Aleluia. Tudo que Pedro fez naquela manhã, mesmo cansado, mesmo decepcionado, mesmo traumatizado, foi dizer: Senhor, pode entrar no meu barco. Aleluia. Talvez a nossa dificuldade é querer sarar os nossos traumas com Jesus fora do nosso barco. Ele fora do nosso barco, não haverá cura, não haverá milagre, não haverá trauma resolvido. Tem que deixar Jesus entrar no barco. Sabe o que Pedro fez naquela manhã? Falou: Senhor, mesmo cansado, mesmo decepcionado, mesmo depois de uma noite tentando de todas as formas pescar e não pescando nada, eu permito que o Senhor possa entrar no meu barco. Talvez você chegou aqui hoje e está como aquele centurião que falou: Senhor, eu tenho um servo que está doente, mas eu também sou Senhor, e sobre a minha autoridade eu tenho homens, e quando eu digo a um vá, ele vai, e quando eu digo a outro vem, e ele vem. Ele estava dizendo assim: eu sei o que é autoridade. Sobre os homens que eu comando, o que eu mando eles fazer, eles fazem. Então deixa eu falar uma coisa, mestre. Eu não sou digno que o Senhor vai na minha casa. Aleluia. Mas se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo será curado. Talvez você entrou aqui hoje e a condição não permite nem que o Senhor entre no seu barco. Mas o Senhor não tem problema se o seu barco é pequeno, é grande, é bonito, é feio, é do ano, não é do ano. O Senhor não está preocupado se tem pesca, se não tem pesca. O Senhor não está preocupado se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. O Senhor não está preocupado se é feio ou se é bonito. Hoje o Senhor está batendo na porta de algumas pessoas e está querendo dizer: eu posso entrar no seu barco. Aleluia. Aleluia. Pedro tinha todos os motivos para dizer para o Senhor assim: ó, arruma outro barco aí. Você quer pregar? Arruma um barco de alguém aí. Eu passei a noite inteira, não peguei nada, eu vou para casa dormir, vou descansar. Arruma outro barco. Quantas vezes nós dizemos para o Senhor: eu não vou, alguém vai, manda alguém no meu lugar. Quantas vezes nós nos colocamos diante do Senhor e falamos assim: ó, não, pega outro, Senhor. Pedro falou assim: pode entrar. Hoje é dia de você falar: Senhor, pode entrar, entra no meu barco.
Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, entra nos meus projetos. Entra. Jairo falou assim: Senhor, Jairo não, desculpa, o centurião falou: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Mas quando o Senhor falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir à tua casa, a Bíblia diz que Zaqueu desceu e recebeu o Senhor com alegria. E a Bíblia diz que o Senhor entrou na casa de Zaqueu, e quando o Senhor colocou os pés na casa de Zaqueu, o Senhor lançou uma profecia dizendo: hoje entra salvação nesta casa. O Senhor disse: hoje entra salvação nesta casa. O Senhor hoje quer colocar salvação na casa de pessoas aqui nesta noite. Quantos querem levar para casa? Aleluias. Você pode entender o que Deus quer fazer na sua vida. Você pode imaginar a quantidade de milagres que você vai viver a partir do momento que Ele entrar no teu coração, que Ele entrar na tua casa, que Ele entrar no teu barco, que Ele entrar na tua empresa, que Ele entrar na tua família, que Ele entrar no teu celeiro. Eu quero orar com você, mas eu não quero orar com todos, nem por todos. Não que eu não queira. Jesus podia pular no barco de Pedro. Jesus podia tomar o barco de Pedro. Mas Jesus pediu permissão para entrar no barco. Jesus perguntou se podia, se Pedro deixava. O Senhor pode invadir o meu coração, mas o Senhor sempre vai bater na porta esperando uma resposta minha. O Senhor pode até entrar na tua casa, mas o Senhor está batendo na porta esperando que você abra e convida Ele para entrar. O Senhor pode até entrar na tua família, mas o Senhor nessa noite está esperando um convite seu para você abrir a porta da tua casa e chamar Ele para sentar à mesa. O Senhor pode até entrar nas tuas finanças, mas o Senhor está esperando um convite seu para que Ele seja sócio da tua empresa e dos teus negócios. E aí eu quero orar apenas por essas pessoas que querem. Se você quer que Jesus entre no seu barco, saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Recebe a cura.